Kathleen recebeu o diagnóstico de leucemia em dezembro do ano passado. O primeiro sintoma, na verdade, foi um sinal roxo na perna, observado pela manicure dela enquanto fazia as unhas. Depois da mancha, ela procurou um médico e fez um hemograma para investigar o que poderia ser. O resultado: leucemia mieloide aguda. Uma grande amiga minha, que eu falo que é meu anjo da guarda, ela viu um roxo na minha perna e falou para mim, me perguntou o que era esse roxo. Ah, sei lá, né? Eu tenho uma labrador, eu sou meio estabanada, deve ser isso. Então ela disse assim para mim, não esse roxo é diferente. Por que você não faz um hemograma? E eles me ligaram do laboratório, era mais ou menos umas 7 horas da noite, falaram assim que meu exame estava prometido para 6 e que eu já nem lembrava mais que eu tinha feito esse exame, porque eu não sentia nada, não tinha nenhum sintoma. Ele precisava de passar por uma revisão de um hematologista. E aí antes eu resolvi olhar esse resultado. E quando eu olho esse hemograma, eu vejo um hemograma totalmente diferente do que eu já tinha visto, com várias disformidades, né? E aí eu mando esse hemograma para os meus pais, que moram em Uberaba, e mando também para minha amiga, que é médica, psiquiatra, que foi quem eu pedi para poder fazer o pedido do hemograma para mim. Uma hora e 10, mais ou menos, depois que eu mando para os meus pais, o meu pai aparece na porta da minha casa. Meu pai não é médico, mas tem vários amigos médicos. E eu achei aquilo muito estranho, meu pai do nada aparecer na porta da minha casa, ele virou para mim e eu falei, mas como assim? O que está acontecendo, né? Ele virou para mim e falou assim, nós não temos muito tempo. E nisso eu acho que a minha amiga, certo, ela estava atendendo em alguma consulta, e daí ela olha o resultado do meu exame, me manda uma mensagem assim, faz uma malinha e volta para o hospital. Então, o diagnóstico veio no dia 4 de dezembro, leucemia mieloide aguda, e eu fui imediatamente internada e fiquei do dia 4 de dezembro de 2023 ao dia 9 de janeiro de 2024 internada. Meses depois, uma outra mancha, agora no joelho, tirou o sossego de Kathleen. Novamente recebeu o diagnóstico de leucemia. O meu diagnóstico veio no dia 4 de dezembro, leucemia mieloide aguda, e no dia 4 de fevereiro, a minha irmã foi diagnosticada com câncer de mama. Então, isso tornou inviável a doação dela para mim. Então, a gente contava com a doação do meu filho, 50% compatível com a minha medula. Acontece que, depois desse exame de compatibilidade, são feitos mais exames, mais profundos, né, para ver se não há realmente nenhum risco nesse transplante. Então, foi detectado que eu desenvolvi anticorpos contra a medula do meu filho, que tornou inviável a doação de medula dele para mim. Foram procurados possíveis doadores no Banco Nacional e no Banco Internacional, inclusive nos bancos de cordão umbilical que existem nos Estados Unidos e na Europa. Mas, infelizmente, a gente não encontrou ninguém compatível comigo ainda. Segundo o Ministério da Saúde, o transplante de medula óssea é a substituição de células doentes por células saudáveis. A medula óssea é um tecido líquido que ocupa o interior dos ossos e é conhecida popularmente como tutano. Na medula são produzidos os componentes do sangue. Pacientes com doenças que comprometem a produção normal de células sanguíneas, como a Kathleen, que tem leucemia, precisam realizar o procedimento de transplante de medula óssea. A leucemia, nós temos algumas formas, é a aguda e a crônica. Na leucemia aguda, o que acontece? Você às vezes teve um contato com um agente químico, por exemplo, ou radiação. Favorece o quê? A lesão na produção de sangue. Essa lesão pode ser uma leucemia aguda, onde você fabrica sempre a mesma coisa e aquilo não serve para o corpo. Então você tem que tratar isso, matar essas células que estão fazendo isso e depois recuperar, né? Colocar outra medula óssea no lugar. Ela comenta que observou, na verdade, a manicure dela observou algumas manchinhas roxas na região do corpo. Isso geralmente é comum, é um dos sintomas da leucemia? Com certeza, porque a doença está onde? Medula óssea, dentro do osso. Ali fabrica a plaqueta que
leva ao sangramento se não estiver boa. Ali fabrica a célula branca que se tem que estar boa para você ter defesa. E ali fabrica a parte vermelha do sangue. Então, tudo isso é uma célula-mãe que vai produzindo essas séries. Então, a leucemia toma conta e destrói isso aí. Então, não produz mais plaqueta, não produz mais células brancas, não produz a célula vermelha. Aí fica inibindo, então, a produção, a plaqueta cai e você sangra. Minas Gerais é o segundo estado com o maior número de cadastros no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, o REDOME. São mais de 630 mil pessoas cadastradas. Apesar da quantidade, ainda é difícil encontrar um doador que seja compatível. O doador que queira se cadastrar como possível doador, né, ele comparece aqui no Hemominas, a gente faz... explica como que é o processo, ele assina um documento se disponibilizando, né, a fazer a doação de medula, e é colhido uma amostra de sangue, onde vão ser realizados os exames HLA, que é o exame que avalia a compatibilidade. Esses dados deles serão inseridos no Sistema Nacional de Transplante, de Doadores de Transplante, chama REDOME, Registro de Doadores de Medula Óssea. Em Uberlândia, o Hemocentro é o local responsável por fazer o cadastramento dos doadores de medula óssea. Além da idade, o doador deve estar em bom estado de saúde e não ter doença infecciosa transmissível por sangue. O procedimento de doação pode ser feito de duas formas. Hoje, a maior parte das coletas é feita pelo sangue. Alguns casos muito específicos, para doenças muito específicas, a coleta é feita diretamente na medula óssea. Num dos motivos de cura, de tratamento de cura, você tem o quê? O transplante de medula óssea. O que é? Tirar essa medula doente e resgatar com uma medula sadia. Então, assim, é um procedimento no transplante, é curativo. Tem seus riscos, né? Tem seus grandes riscos, mas ele é curativo da doença. 100% de cura com transplante, a gente consegue obter isso? A gente tem que ter o quê? Avaliação, testes genéticos para ver as compatibilidades. Então a gente consegue 100% de cura, mas eu tenho que ter um doador bom. Quem que é esse doador bom? Esse doador é parentado, é os filhos, por exemplo. Mesmo com a ajuda dos amigos e o apoio da família, Kathleen conta também com a boa ação dos doadores. E é por isso que a gente está tentando mobilizar o maior número de pessoas possível para que sejam doadores de medula óssea. É muito simples, né? Você precisa ter entre 18 e 35 anos, ser uma pessoa saudável, ir até o Hemocentro da sua cidade, retirar uma pequena amostra de sangue e daí sim, se houver uma compatibilidade com alguém que esteja precisando, o banco entra em contato com você e você realiza exames mais específicos para ver a possibilidade dessa doação de medula óssea.